que tem sido noites de transformação, de profundidade em Deus e de sairmos de um estado de frieza espiritual. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou missionário da Colo de Deus, sou casado com a Silmara, minha querida Sil, sou pai da Helena, do Estevan e da Agnes, que agora estão em casa dormindo, eu espero. Sou missionário há mais de 10 anos, atualmente eu estou como presidente e moderador dessa obra, e é uma alegria muito grande servir a Deus na Colo de Deus, servir aos meus irmãos, e a vocês também que, de certa maneira ou de todas as maneiras, bebem desse carisma e têm sido santificados através deles. Se você está com a tua Bíblia, pega comigo na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Carta aos Gálatas, capítulo 2. Essa série está poderosíssima, falando sobre as moradas, o castelo interior. Cara, tá bonita essa arte hoje, engraçado. Quando era minha série não estava assim não. E o tema de hoje é transformar-se, estar se configurando a Cristo. Pegou a tua Bíblia? Gálatas capítulo 2, versículo de número 19. Diz assim: na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa noite. Isso, eu disse bem forte. Então vamos lá, vamos nos situar onde nós estamos aqui. Paulo está escrevendo uma carta aos Gálatas. Nós estamos por volta do ano 48 depois de Cristo. Inclusive, a carta aos Gálatas é a nossa escritura, é o nosso texto bíblico mais antigo registrado. Mais antigo inclusive do que os evangelhos. E Paulo está escrevendo, como sempre, para resolver problema. Não muito diferente de nós aqui hoje. Mas o que nos diferencia um pouco dessa carta que São Paulo escreve aos Gálatas, do que, por exemplo, ele escreve a Corinto, a Timóteo, a Filemon, do que ele escreve aos Tessalonicenses, do que ele escreve à comunidade de Éfeso, é que a única carta que Paulo não começa com saudação, não começa elogiando, é a carta aos Gálatas. Paulo começa essa carta com os dois pés no peito, chamando eles de insensatos, de impuros, um bando de gente que se esquece do que Paulo ensina, um bando de gente arrogante, ao mesmo tempo que eles também são pessoas amorosas, mas Paulo não está aliviando para eles. Nós percebemos no contexto dessa carta, que Paulo está escrevendo para uma comunidade inteira que trocou o essencial por aquilo que é acessório, e nós podemos compreender nas linhas do texto dessa carta aos Gálatas, que Paulo tem um sentimento, ele está bravo. Ele está bravo porque a comunidade está mais uma vez negando aquilo que foi ensinado. Ele está bravo porque tudo aquilo que eles aprenderam estava sendo colocado à prova, e eles estavam se perdendo muito rápido. Inclusive, deixa eu te contar, por que Paulo está chegando nesse texto aqui do capítulo 2? Essa narrativa, ela não provém de um momento de oração profunda. Essa narrativa, ela não vem de um momento de êxtase espiritual, muito pelo contrário. Se você voltar alguns versículos, você vai ver que Paulo está brigando com Pedro. Esse texto surge a partir de uma discussão de Pedro e Paulo. Me pergunte, por que eles estão brigando, Guilherme? Não, eu também não estudei para perguntar desse jeito, eu não vou responder. Pergunta direito, por que eles estão brigando, Guilherme?
Olha que bonito, estou todo arrepiado agora. Eles estão brigando porque Pedro está sentado junto à mesa dos gentios. Olha o que Pedro está arrumando. Pedro está sentado junto à mesa dos gentios. Tiago está chegando com mais alguns dos seus discípulos. Quando Tiago começa a chegar, Pedro se levanta da mesa dos gentios para ir se sentar na mesa dos judeus. Pedro está negando aquilo que eles já haviam concordado lá no concílio de Jerusalém, que o evangelho é para todos. Então Paulo começa a corrigir Pedro: olha, você não pode fazer assim, não é dessa maneira, o evangelho não é para isso, o evangelho é para os gentios. Ora, logo você que foi resgatado por Cristo dessa maneira está negando e excluindo os gentios. Paulo dá um esporro em Pedro, e é aí que surge esse capítulo 2, que começa a nos ensinar sobre a justificação da fé em Cristo Jesus. Nós chegamos nesse texto do versículo 19 com uma realidade histórica para aquele povo, que eles precisavam olhar de onde eles tinham saído, a fé que eles estavam abandonando, e retornar a essa fé. Só que aqui nós temos algumas curiosidades do texto grego. Como um bom aluno de teologia, não poderia deixar de trazer para vocês. Quando eu estava lendo, estudando, meditando esse texto, vendo o que os santos falam a respeito dele, buscando as fontes originais, eu encontrei alguns cenários que, para nós tentarmos aplicar no nosso português hoje, vai ficar um pouco mais compreensível o que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz que ele está crucificado em Cristo, está crucificado com Cristo, o termo que nós podemos mais nos aproximar daquilo que Paulo realmente está dizendo no texto grego é que ele está co-crucificado. Ele não está apenas crucificado com Cristo, ele é co-crucificado. E isso traz para nós um sentido um pouco mais profundo, porque se eu estou apenas crucificado em Cristo, eu posso trazer isso de uma forma literal, de uma forma poética, eu posso trazer isso de diversas maneiras. Mas quando Paulo diz que a crucificação dele não é uma crucificação de memória, não é uma crucificação de vontade, ele realmente está co-crucificado em Cristo, ele está dizendo que as dores de Cristo também são as dores dele, ele está dizendo que a entrega de Cristo também é a entrega dele, ele está dizendo que o sofrimento de Cristo também é o sofrimento dele, ele está dizendo que fazer a vontade do Pai, como Cristo fez, também é a vontade dele. Ele está dizendo que se colocar à disposição ao reino de Deus, ele está dizendo que se colocar à disposição ao reino de Deus como Cristo é o que ele está fazendo. E nós temos uma outra curiosidade sobre esse texto, que é o tempo verbal aplicado no grego. O tempo verbal perfeito aplicado aqui, nós não o temos em português. Não temos. Nós temos diversos tempos verbais, mas o tempo verbal perfeito do grego nós não temos. Porque esse tempo verbal, ele é um tempo de continuidade, ou seja, algo que aconteceu e está acontecendo agora. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando Paulo começa a falar que ele foi crucificado com Cristo, você também pode ler: eu estou co-crucificado com Cristo e permaneço. Por isso esse texto é duro aos Gálatas, porque era um bando de gente que tinha escutado o Evangelho, é um bando de gente que tinha sido convidado a viver uma vida pregada na cruz de Cristo, mas que estava se esquivando disso. Aqui não acontece, mas lá fora está cheio de gente que abraça a cruz num dia e no outro dia a solta. Lá fora está cheio de gente que um dia adere à fé em nosso Senhor, mas logo depois de 1, 2, 3 semanas, um mês, a manda embora, já não vive nada com coisa nenhuma. É isso que Paulo diz que ele está fazendo, e que não é a realidade da comunidade dos Gálatas. Paulo diz: o que eu vivi com nosso Senhor, eu vivi e eu permaneço vivendo. O
que vocês viveram, vocês estão se esquecendo. Estão trocando o evangelho por fábulas. Estão querendo empilhar leis para ver se de alguma forma vocês conseguem fugir da realidade. E não tem como fugir da realidade. Se nós somos chamados de cristãos, e assim o somos, e o cristão ele é um outro Cristo, nós passaremos também pela crucificação. Crucificação das nossas vontades, crucificação dos nossos desejos, crucificação das nossas faltas. E aqui nós entramos exatamente no que Santa Teresa escreve nas quintas e sextas moradas, que é o tema proposto para essa noite. Santa Teresa, ela fala a respeito de uma vida com Deus nas quintas e sextas moradas, que não é uma vida com Deus de brincadeira, que não é um parque de diversão, que não é uma vida de oba-oba, muito pelo contrário. Ela começa as quintas moradas dizendo que uma união e um avanço do castelo agora passa pela morte. Se prepara, você precisa estar pronto para morrer. Morrer para suas vontades, morrer para os seus desejos, morrer para essa sua preguiça infernal, que você levanta da cama, não faz um sinal da cruz, você levanta igual seu cachorro. Morrer para essa falta de virilidade, de vida em Deus. Qualquer coisa te afasta, qualquer coisa te distancia. Você não, a galera lá de fora, você aqui está topzera. Aqui nós só estamos repassando as moradas que vocês já passaram. Então, quando Santa Teresa fala sobre morrer, inclusive ela usa a história do bicho de seda. Conhece o bicho de seda? Conhece, é óbvio. Estamos no Paraná. Ora, ó. E ela fala que a nossa vida, pela morte em Cristo, precisa ser como a morte do bicho de seda, que vai se rastejando. Quando parece que chega no final, começa a tecer a seda em si, faz o seu casulo. Lá dentro desse casulo, fica como morto. Depois de um tempo, no ambiente favorável, torna a vida novamente, mas não mais como um bicho de seda, agora como uma borboleta. A vida nova em Cristo Jesus é exatamente assim. E Santa Teresa ensina que o casulo é Cristo. Adentrar a nossa vida em Cristo. Viver o mistério de morrer para esse mundo em Cristo. Eu não estou falando para você querer o sofrimento pelo sofrimento, a dor pela dor. Isso tem um sentido, gente. Cristo é o sentido de tudo. E se nós não aprendermos a morrer, nós não viveremos com Ele. Se nós não morrermos nele, a nossa vida for enterrada nele, nós vivermos os nossos processos nele, dentro desse casulo que é Ele, nós não teremos a vida que Ele nos promete. Porque ao contrário de nós, que somos humanos e pecadores, Deus não é bobo, Deus não é um idiota. Não adianta você tentar fingir que está vivendo algo se você não está. O máximo que você engana sou eu. O máximo que você engana é o irmão que te trouxe aqui nessa noite. Mas a Deus nós não enganamos. Onde está escondida a nossa vida? Onde nós estamos depositando aquilo que precisa ficar lá atrás? Na força do nosso braço? Na sabedoria que nós vamos adquirindo ao longo dos anos? Pelo amor de Deus, olha o que Paulo diz. Paulo é um doutor da lei, um homem sábio, falava vários idiomas, e ele chega a dizer: eu considero tudo como esterco por causa de Cristo. Ou seja, o meu conhecimento, as línguas que eu falo, as escolas que eu frequentei, as pessoas que eu andei, isso tudo é merda perto de uma vida com Deus. E nós nos apegamos a um salário melhor. E nós nos apegamos a um tênis da moda. E nós nos apegamos à paleta de cor que saiu no São Paulo Fashion Week. Uma bosta. A nossa vida vai sendo cercada como um casulo
mas não o casulo de Cristo. O casulo que também nos faz morrer, mas não nos faz morrer nesse mundo, nos faz morrer na vida eterna. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão entrando em um casulo falso. Acham até que estão morrendo. Já fiz muito, já me doei muito. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe o que eu já preguei. Você não sabe o que eu já cantei. Você não sabe o que eu já escrevi. Você não sabe o que eu já compus. Não sabe em quantas praças eu já preguei. Olha, lindo, Jesus falou de você que chegará naquele dia e muitos dirão: Senhor, Senhor, preguei no seu nome, profetizei no seu nome, expulsei demônios no seu nome. E o Senhor dirá a eles: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se nós não morremos uma vida em Cristo, ensina Santa Teresa, nós estamos morrendo e entrando num casulo dessa terra. E aí você não vai sair como uma linda borboleta. Você vai sair outro bicho seda. Pior. Não é esse o caminho de vida de santidade de ascese. Mas depois que Santa Teresa fala sobre morrer, e aqui eu acho que você entendeu onde precisa morrer, sim ou não? Tá claro, sim ou não? Amém. Então vamos para o próximo. Depois de morrer, Santa Teresa diz que nós precisamos nos configurar. E ela dá um outro exemplo: a cera que é mole. Eu não sei se você já viu, no meu convite de casamento foi assim: você pinga um pouco de cera, vem com um carimbo, marca aquele lugar, imprime uma logo, um selo. Santa Teresa diz que depois de morrermos e voltarmos como uma borboleta, sairmos do casulo, é a fase de nos configurarmos. E ela diz que essa fase da configuração é a impressão do selo de Cristo em nós. Mas nós temos um alerta aqui, porque Santa Teresa diz que o que cabe a nós nessa fase é ser uma cera mole, e que as grandes tentações seriam ser já uma cera rígida, ou seja, querer estar pronto antes da hora. Quando Santa Teresa diz que o problema é você já ser uma cera empedrada, é você querer assumir um carimbo de Cristo, uma marca de Cristo, quando Ele não marcou. É você assumir algo de Deus que Ele não te deu. E aí você tem um grande problema, você vai rachar. Por quê? Porque não foi Deus que imprimiu, não foi Deus que colocou.
porque a nona era bem, 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 nona era bem,